Você sabe quando e como a Bíblia foi escrita? Você sabe quem a escreveu e com que objetivo? Para entender o capítulo 12 do livro A Gênese, de Allan Kardec, nós temos primeiro que entender o que é a Bíblia, que é onde se encontra o livro do Gênesis, a que esse capítulo está se referindo, e que Kardec intitula de Gênese Mosaica. Então vamos começar por compreender o que é a Bíblia. Primeiro, a Bíblia foi escrita mais ou menos entre 300 e 100 anos antes de Cristo. E sua autoria é atribuída a um grupo de 72 sábios que teriam reunido toda a sabedoria existente naquela época do povo judeu para manter viva essa tradição. Se a gente parar para pensar, o número 72, que é a multiplicação de 6 vezes 12, já dá uma ideia para nós de que nós temos aí uma informação que é de caráter esotérico. O 6 e o 12 são números que têm um simbolismo muito expressivo na tradição judaica. Portanto, 72 deve ser uma lenda e não um número que traduz a realidade do que foi procedido na época. Esse novo livro que foi escrito por esse conjunto de sábios, ele restaurava o que existia de tradição relativa a Moisés, que era considerado uma espécie de libertador do povo judeu em épocas remotas. Na história que era contada pelo povo antigo, a origem dos judeus tinha a ver com a criação do mundo, como se fosse uma obra do seu Deus, do Deus de Israel, Yahvé. Essa era uma história que havia sido escrita mais ou menos pelo ano 600 a.C., por determinação provavelmente do rei Josias. E ela se referia a um período ainda mais antigo, mais ou menos 1400 anos antes de Cristo, quando, segundo se contava pelas tradições, Moisés teria liderado seu povo no sentido de sair do Egito em busca da terra que lhes havia sido prometida pelo seu Deus Yahvé. Quem havia escrito essa história naquela época, quando ela foi consolidada, havia atribuído a sua autoria ao próprio Moisés, o que hoje se apresenta muito pouco provável. Essa história havia sido montada a partir de narrações que haviam passado de geração a geração através de tradição oral, através de alguns escritos em materiais muito inusitados, como cerâmicas. Antigamente havia esse hábito de se escrever em cerâmicas, em pergaminhos, em couro de animais. E elas contavam a origem do mundo e uma parte da história desse povo em busca dessa terra prometida. O livro intitulado Gênesis é uma parte dessa história, que começa pela criação do mundo, da vida e da espécie humana e vai até a migração desse povo para o Egito. O personagem central dessa história, que é Moisés, tem sua história narrada a partir do livro seguinte, do Êxodo, que conta o sofrimento do povo hebreu na escravidão do Egito, a sua libertação por Moisés e a sua saga em busca daquela terra que lhes havia sido prometida pelo seu Deus Yahvé. E não por coincidência, essa terra prometida era simplesmente a terra mais fértil daquela região, que era o Vale do Rio Jordão. E aí cabe uma reflexão: Deus nos dá o que de melhor Ele possui, como a gente mais ou menos aprende nas nossas tradições religiosas, ou nós é que desejamos o que há de melhor no mundo e para obter isso usamos o nome de Deus? E essa história, na forma que está narrada lá no livro Gênesis, ela apresenta alguns problemas. Por exemplo, consultando os documentos antigos do povo egípcio, os arqueólogos nunca encontraram nada referente a esse personagem que a Bíblia nos apresenta pelo nome de Moisés. Mesmo outras tradições de povos ali próximos, ao redor da região da Palestina, não existe um só registro fora da Bíblia que aponte para a possibilidade de uma história semelhante àquela que está narrada na Bíblia. Não há um único registro a respeito daquela escravidão de uma população tão numerosa pelo povo egípcio, assim como também não existe nenhum registro a respeito da libertação desse povo, da sua fuga, dessa grande fuga em massa que poderia ter ocorrido. Pragas, pestes, a travessia do Mar Vermelho, não existe nada a respeito dessa história que, vamos e convenhamos, é extremamente impactante para não ter sido percebida. Por isso que os arqueólogos modernos se questionam se Moisés realmente existiu ou se ele não é apenas um mito daquela tradição espiritual que chegou para nós até hoje. E há até um questionamento muito interessante. Por exemplo, quando a gente ouve falar de Rômulo e Remo, de Hércules ou de Zeus, a gente sabe que são mitos romanos ou gregos.
E por que quando a gente ouve falar de Abraão, Isaac, Jacó, Sansão ou Moisés, a gente acha que eles são personagens reais da nossa história? Na época de Kardec, a Bíblia ainda era considerada como se fosse um livro de história. A dúvida era se todas as histórias eram reais ou se havia entre elas uma boa parte de alegorias. E Kardec, em sintonia com vários dos filósofos da sua época, ele já admitia que a Bíblia era repleta de alegorias, de lendas, de contos, como a gente vai perceber isso ao longo do capítulo 12. A pergunta que se faz hoje é diferente, é se há no Velho Testamento alguma coisa que não sejam lendas e alegorias. Pelo menos no que se refere ao meio científico, já está muito claro, por exemplo, que livros como Tao Te Ching, como Bhagavad Gita, o que eles apresentam para nós são alegorias, são lendas. Assim também entende-se em relação à Bíblia que não há como explicar todo aquele conteúdo a não ser admitindo que, da mesma forma como jamais existiu uma batalha entre Krishna e Arjuna, como está relatado no Bhagavad Gita, assim é também muito pouco provável que tenha ocorrido aquela epopeia tão grandiosa como está narrada na Bíblia Sagrada. E a primeira questão que nós discutimos no nosso grupo de estudos foi a seguinte: o que muda para você se Moisés não tiver existido? Essa pergunta rendeu uma boa discussão no nosso grupo e eu confesso que eu gostei muito da resposta da Rafaela. Ela já foi evangélica e ela disse o seguinte, que ela acha essa resposta de entender que toda a tradição bíblica, inclusive o personagem Moisés, não representa mais que um mito, ela acha essa ideia extremamente libertadora, porque ela cresceu ouvindo a Bíblia ser apresentada como uma verdade absoluta, inquestionável, vinda de Deus, e agora perceber que ela poderia raciocinar a partir do que a ciência nos apresenta, era extremamente libertador para ela, era muito emancipador, dava uma leveza, um sentido de poder pensar racionalmente a sua espiritualidade a partir de uma perspectiva lógica, a partir de uma perspectiva apresentada pela ciência e não pelo tradicionalismo da religião. Kardec começa o capítulo 12 transcrevendo o mito da criação conforme está narrado lá no livro do Gênesis. Ele vai comentando essa história e conclui, lá no final do item 4, os autores da maior parte das teorias cosmogônicas, tendo em vista facilitar a sua aceitação, se esforçaram por se pôr de acordo com o texto sagrado. Logo que se apoiou no método experimental, a ciência sentiu-se mais forte e se emancipou. Hoje é ela que controla a Bíblia. E aí eu quero voltar nesse ponto, nessa afirmação de que é a ciência que hoje Kardec está dizendo controla a Bíblia. Você já ouviu aquele tipo de afirmação que diz o seguinte: um dia a ciência vai descobrir o que o Espiritismo diz hoje? Pois é interessante a gente refletir sobre isso, porque uma coisa é acrescentar ao que a ciência nos traz um olhar espiritual, como propunha Kardec. Outra coisa é querer impor à ciência o nosso olhar espiritual a partir do que a gente vai identificando com as informações trazidas pelos espíritos. Kardec deixa muito claro e não deixa margem de dúvida. O que define o critério de verdade para Kardec é aquilo que pode ser comprovado a partir da ciência, ressalvadas as hipóteses que a ciência não aceita por uma limitação metodológica, como acontece, por exemplo, no caso da existência do espírito. Outra conclusão de Kardec, que está lá no item 4, que é muito interessante para nós, é com relação ao que era chamado na época de período diluviano. Ele diz assim, olha, podemos, pois, desprezar esse período, sem por isso nos afastarmos da verdade. Ou seja, ele está dizendo que entre uma informação científica e uma informação religiosa, ele fica com a científica. Em seguida, no item 5, Kardec apresenta um quadro com os períodos de formação da Terra como era compreendido na sua época, lá no século XIX. E nesse ponto, eu acho muito interessante você analisar esse quadro pelo seu caráter histórico, mas não deixar de fazer uma pesquisa, que eu sugiro começar pela Wikipédia, que é uma enciclopédia em nível mundial, gratuita, o que já traduz uma nova visão de vida, de mundo, né? Gratuita, acessível a todos, mantida por meio de financiamento solidário.
A partir daí, sim, fazer uma viagem também pelo Google, que você vai achar informações interessantíssimas que mostram como que hoje esse assunto é compreendido no meio científico. Você vai encontrar diversos modelos de representação dos períodos geológicos, tá? Com base nos atuais conceitos e nos atuais consensos científicos, e você vai ver que sempre ao final tem um pontinho, um pedaço muito pequenininho, que representa o período final dos 300 mil anos de presença humana na Terra. Considerados em relação ao total, isso é quase nada, isso é um segundo diante de uma imensidão de tempo, né? A melhor que eu encontrei foi da Universidade do Coração. Achei interessantíssimo. Um movimento de cunho espiritual que surgiu recentemente em 2011 aqui no Brasil e que mistura um pouco de hinduísmo com ciência e espiritualidade, caminhando de maneira muito próxima ao nosso entendimento espírita. O gráfico que eles apresentam, muito pedagógico, bem simplificado para ficar ao nosso alcance, ele começa pelo que deve ter sido o Big Bang, portanto há 13,8 bilhões de anos. E prossegue passando pelas demais eras, né? Fala-se em éons, que significa grandes períodos temporais. E aí eles vão apresentando exemplos de diversas espécies que surgiram em cada um desses grandes períodos em que a vida se desenvolveu aqui na Terra, apresentando ao final o surgimento da espécie humana, bastante ampliado para poder aparecer no gráfico, porque senão seria mais uma vez apenas um pontinho. E é muito interessante como que, estando na Terra há um tempo tão pequeno, nós já nos mostramos tão destrutivos. Aliás, se a gente for pensar, nossa grande capacidade destrutiva se mostrou nos últimos 300 anos. Até então havia uma convivência mais ou menos pacífica com as demais espécies, com a geografia, com o ambiente da Terra. Hoje nós, a espécie humana, somos uma ameaça ao equilíbrio da vida no planeta, ao ponto de já ter surgido, inclusive, um novo nome para determinar esse período em que nós estamos na Terra, que é o Antropoceno. A época, a era do homem, ou seja, a era que é marcada pela presença da espécie humana na superfície do planeta. Em um curtíssimo espaço de tempo, que são esses 300 anos, nós já poluímos a maior parte das terras cultiváveis com agrotóxicos. Nós já criamos ilhas artificiais e montanhas inúmeras de lixo espalhadas pelo planeta. E estamos poluindo agora até mesmo o espaço ao redor da Terra, com o lixo espacial que nós, sociedade humana, estamos produzindo. As estimativas sugerem algo em torno de 10 mil objetos maiores que 15 centímetros e algo em torno de 750 mil itens, objetos de pequeno porte, como parafusos, pequenas ferramentas, chave de fenda e outros itens que foram perdidos no espaço durante as inúmeras missões que já foram realizadas desde 1858, quando os Estados Unidos deixaram o primeiro objeto abandonado no espaço, que foi o satélite orbital Vanguard 1, que é esse da figura que eu estou mostrando para você. Essa outra imagem aqui do lado, ela mostra um possível saco plástico com excrementos humanos, provavelmente, que parece ter sido deixado na Lua quando da primeira viagem do ser humano àquele satélite. Ou seja, ao que tudo indica, a Lua já deve estar contaminada pelo nosso lixo. E há algumas peças de lixo espacial tão grandes que elas não têm como se queimar na atmosfera quando elas caem sobre a Terra. Essa figura aqui é do tanque principal do segundo estágio de um foguete Delta II, que caiu em janeiro de 1997 nas proximidades da cidade de Georgetown, no Texas, nos Estados Unidos. Como as outras mudanças que já aconteceram no passado, como por exemplo a extinção dos dinossauros e várias outras grandes mudanças que já foram observadas na história do planeta, essa que nós estamos presenciando hoje, que caracterizada pelo que está sendo chamado de antropoceno, também se caracteriza pela extinção em massa de inúmeras espécies animais e vegetais. Só que dessa vez a extinção não está sendo provocada por nenhum asteroide, nenhuma grande mudança, um degelo, né, que tenha acontecido no planeta, mas pela nossa ganância, pela nossa ambição desenfreada, pelo nosso consumismo, pela nossa falta de sensibilidade para com o restante das espécies vivas do planeta. Então é muito importante que ao estudar esse capítulo 12 de A Gênese, a gente já traga essa perspectiva que está sendo trazida hoje pelo meio científico e que chama a nossa atenção para olhar a questão do ambiente terreno e do nosso impacto sobre o planeta em que nós vivemos.
O capítulo 12 inteiro é um exemplo da lógica argumentativa de Kardec, vale a pena ser lido, sobretudo quando ele toma, por exemplo, os elementos do Gênesis para a sua análise e vai fazendo uma comparação com o que a ciência afirmava naquele tempo em que ele viveu, inclusive comparando com outras tradições espirituais, mostrando como que o livro do Gênesis também está relacionado com outras tradições que existiam antes dele. E no item 11, nós entramos para uma outra vertente da discussão que foi muito interessante, a questão da mulher ter sido gerada a partir da costela do homem. Kardec viu nisso uma mensagem de igualdade de gênero. Ele diz assim, olha, a mulher formada de uma costela de Adão é uma alegoria aparentemente pueril, se admitida ao pé da letra, mas profunda quanto ao sentido. Tem por fim mostrar que a mulher é da mesma natureza que o homem e que, por conseguinte, é igual a este perante Deus. A Celita adorou essa parte, principalmente porque Kardec se mostra um homem muito à frente do seu tempo, tendo se posicionado a favor da igualdade de direitos entre homens e mulheres ainda no século XIX. Algo que ainda hoje tem sido tão difícil de se afirmar, mesmo passados já mais de 150 anos que Kardec publicou essa obra. Mas mesmo reconhecendo o avanço de Kardec nesse sentido, não há como a gente deixar de destacar hoje que existe um forte elemento de machismo contido nesse trecho do livro Gênesis, no caso na Bíblia. E aí a gente se pergunta lá no grupo, como é que seria o texto da Bíblia se ela tivesse sido escrita por mulheres? Não seria muito mais adequado apresentar, por exemplo, o homem como tendo sido gerado no ventre da mulher? Não é sem razão que várias tradições espirituais apresentam como deusa criadora da vida, no caso deusa, uma ideia de uma deusa feminina, por exemplo, Pachamama, porque deuses não reproduzem, deuses não criam, quem cria, quem produz a vida são fêmeas. Então é muito interessante a gente perceber essas nuances quando a gente estuda o Gênesis bíblico. E aí os escritores da Bíblia, com certeza eram homens, eles acharam a maneira de colocar a mulher como sendo inferior ao homem até na criação da vida. Onde Deus é apresentado como um ente masculino, um Deus poderoso, raivoso, temível, que é o Deus de Israel. E Kardec dá um show de análise esotérica lá no item 15, quando ele vai pegar como exemplo o deus Saturno da mitologia grega e mostrar como que nós podemos retirar sabedoria mesmo das narrativas mitológicas. Da mesma maneira que nós podemos retirar sabedoria das narrativas mitológicas gregas, romanas e de outras tradições espirituais, nós também podemos retirar sabedoria das narrativas mitológicas contidas na Bíblia. E até por isso o Essimar destacou no item 12, onde Kardec comenta o seguinte, ele diz, não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica, ao contrário, estudemo-la como se estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma época rica em alegorias, cujo sentido oculto se deve buscar. Alegorias que se devem comentar e explicar com o auxílio das luzes, da razão e da ciência. E aí eu quero fazer uma observação aqui, gente, que é muito importante. Essa ideia de infância dos povos, tomemos cuidado, que ela é uma ideia típica do século XIX. Hoje isso é questionado na antropologia. A gente precisa entender que são sabedorias antigas, que são muitas vezes confrontadas com sabedorias modernas. E é muito delicado a gente estabelecer um juízo de valor em relação a uma ou outra, dizer que uma é mais avançada ou mais evoluída que a outra. E outro ponto que é também bom a gente ressaltar aqui é que Kardec fala muito ao longo do capítulo inteiro. Ele fala dos erros contidos na Bíblia. E aí hoje, do ponto de vista antropológico, não se entende mais isso como erros, Não é erro. Entende-se assim que nós estamos lidando com um livro que é recheado de mitos e de lendas e que, portanto, ele apresenta visões de mundo que são características daquela sociedade onde ele foi escrito, mas que não dá por isso para a gente dizer que são erros porque tem uma outra perspectiva que não a nossa, que nós adotamos aqui na nossa sociedade, que é muito cientificista, fundamentada na racionalidade. São outras lógicas, outra maneira de explicar, de ver o mundo, nem por isso uma precisa estar certa e a outra errada. Do item 13 em diante, Kardec retoma o texto do Gênesis e vai discutir, a partir da lenda de Adão, e aí eu já estou dizendo para você, da lenda de Adão, a ideia do paraíso perdido. Para explicar essa ideia, que é um elemento da teologia católica, ele vai apresentar uma hipótese que relaciona o paraíso perdido a uma possível lembrança que espíritos degradados de mundos felizes teriam do ambiente de onde eles teriam vindo. E que é a base da teoria da raça adâmica que nós falamos no capítulo anterior.
O que Kardec pretende explicar com essa teoria é o esplendor das antigas civilizações, como os egípcios, os indianos, os chineses, os americanos ali do incas, astecas, maias. Nesse sentido, vale a pena registrar aqui o livro do Erich von Däniken, naquele livro que chamava Eram os Deuses Astronautas? Só que com uma diferença. Para ele, esses seres mais inteligentes que teriam vindo, eles teriam vindo de espaçonaves, né? E o que Kardec já imagina que eles vieram se encarnando como espíritos aqui na Terra. Nesse sentido, tanto uma quanto a outra teoria entendem que esses seres mais inteligentes tiveram uma forte influência na formação dessas civilizações, das quais a gente tem hoje apenas registro desse passado esplendoroso, mas que ficou no passado, ficou na história. Eu confesso que, particularmente, eu acho muito mais convincente a teoria de Kardec, tá? Embora tirando aquelas implicações que a gente já conversou no vídeo passado, né? E que são fundamento, às vezes, para um supremacismo branco, um supremacismo judaico-cristão, que não tem como ser defendido mais na atualidade. Eu até acho que é possível, sim, que tenham vindo seres de outras esferas e que eles tenham influenciado a formação dessas sociedades que atingiram aquele esplendor que nós temos como constatar ainda hoje. Mas é questionável se eles podem ser considerados superiores, ainda que apenas intelectualmente, em relação aos seres humanos aqui da Terra. Até porque, será que nós podemos afirmar que existe alguma forma de superioridade, mesmo que apenas intelectual? Quando a gente observa seres que são capazes de escravizar e até de assassinar outros seres humanos, Kardec encerra esse capítulo chamando a nossa atenção para o modo como o Espiritismo, fundamentado na ciência como a gente tem, ele descortina para nós uma compreensão a respeito das nossas origens físicas, biológicas, espirituais, e fazendo uso de uma metáfora muito bonita, que é aquela que o Espírito Veneranda apresenta para a gente pela psicografia do Chico, naquele livro chamado Os Filhos do Grande Rei, dá para a gente perceber que compreender as origens do mundo e da vida nos ajuda também a nos perceber como alunos, como estudantes, como aprendizes nessa escola abençoada que é o planeta Terra, onde nós vamos aprendendo pouco a pouco a nos reconhecer como uma grande família que é a espécie humana, aliás, uma grande família que somos todos os seres vivos do planeta, todos irmãos uns dos outros, como dizia Francisco de Assis, e filhos de um mesmo Pai, como Jesus nos ensina a ver quando ele nos apresenta a figura de Deus como Pai no seu Evangelho. Nosso próximo capítulo, nós já vamos mudar de assunto e vamos estudar os milagres segundo o Espiritismo. Se você quiser ver os vídeos anteriores, tá? Basta você procurar aí no nosso canal, tem uma playlist específica onde estão todos eles desde o primeiro capítulo de A Gênesis, desde a introdução, aliás. Vai ser um prazer ter você comentando aí os nossos vídeos, curtindo e compartilhando até para ajudar na divulgação dessas ideias, fortalecendo essa nossa comunidade de aprendizado, tá? Que busca compreender o Espiritismo a partir daquela proposta que foi nos apresentada por Kardec lá em 1860. No mais, fica para você o nosso grande abraço e até a próxima semana com mais um vídeo dessa série.